Alfabeto, área de redes, letra C. Então, letra C nós temos cliente. O que é um cliente, né? Um computador, ou um dispositivo, ou um processo que acessa serviços em um servidor. Esse é o conceito geral. Mas temos assim, na área de redes, uma questão conceitual que é o seguinte: cliente é considerado todo o processo que é iniciado. Então, em relação a essa conexão aqui, quem solicitou inicialmente a requisição é considerado cliente. Então isso não tem nada a ver com hardware, certo? Não é questão de um servidor e um cliente que vai ser um dispositivo de menor porte. Não é isso. É quem inicia a conexão. Esse é o termo geral que define um cliente. Um cluster, então é um grupo de computadores interconectados, eles trabalham de forma conjunta para realizar tarefas mais complexas e distribui o processamento, aumentando a disponibilidade e capacidade de resposta. Então aqui tem um exemplo de um cluster Beowulf. Isso aqui é bem antigo. Qual era a ideia na época? Usar computadores até de pequeno porte, um grande grupo de computadores, ter um software gerenciador, então normalmente tinha um orquestrador aqui, que distribuía tarefas entre os nós. Então vejam aqui que isso aqui hoje migrou para máquinas virtuais, mas conceitualmente é a mesma coisa. Clonagem é um processo de replicação de sistemas operacionais, aplicativos, configurações de um dispositivo para outro. Então, na verdade, é fazer uma cópia idêntica de um ambiente para outro. Isso é muito utilizado em máquinas virtuais, onde se cria uma máquina com a configuração inicial, com o sistema operacional, com as aplicações, e se faz uma nova instância, ou seja, se cria uma nova máquina virtual a partir dessa. Mas isso pode ser feito também em máquinas físicas. Mas esse aqui é o uso mais comum. Carga útil. Então, os dados transportados em uma mensagem ou um pacote de rede. Isso aqui, em inglês, vem de payload. Ou seja, a área de dados das aplicações. Então, um pacote é formado por uma parte de controle, que é o cabeçalho, e uma parte de dados. A carga útil, ela está na parte de dados. Então, o pacote ele é formado por um cabeçalho, pela carga útil e por um preâmbulo que faz a diferenciação, vamos dizer assim, de um pacote para outro. Então, isso aqui seria um pacote 1, tem um divisor aqui e depois viria outro pacote aqui. A carga útil é o que interessa para as aplicações, né? O que interessa seria um arquivo sendo transferido, uma parte de um vídeo, voz e por aí vai. Um codec. Codec é um dispositivo, um software que codifica e decodifica sinais de áudio e vídeo para compressão, transmissão e reprodução de sistemas de comunicação digital. Então, codec exemplo: MP3, MP4, são codificadores. É bastante comum na área de redes, principalmente em VoIP, se usar codificadores da família G. Então, o mais comum aqui, com melhor qualidade, é o G-Stasis11. O que ele faz basicamente? Pega um sinal analógico, codifica, comprime, digitaliza e transforma esse sinal aqui em algo que pode ser usado dentro de um pacote. Transforma em 0 em 1. Claro que do outro lado, ao ser recebido, tem que voltar um sinal analógico. E nesse processo, normalmente, se um codec não é bom, há perda de qualidade. Mas essa é a ideia de um codificador. Um container. Então, um ambiente virtual isolado que encapsula um aplicativo e suas dependências, permitindo a execução consistente e eficiente de diferentes ambientes de computação. O que é basicamente isso aqui? Isso aqui é um tipo de virtualização. Um pouco diferente da virtualização, por quê? Porque a virtualização depende
de um hypervisor, um hypervisor. O que faz esse cara aqui? É uma camada de software entre o sistema operacional e as aplicações e os sistemas operacionais convidados. Um container, ele é mais leve. Por quê? Porque ele utiliza alguns arquivos que dão suporte à execução, roda diretamente no sistema operacional e ele compartilha, vamos dizer, a virtualização aqui como se fosse uma aplicação. Então tu tem um uso mais eficiente de memória, de processamento e até de armazenamento também. Mas para que ele serve? Para isolar. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui uma versão de sistema operacional diferente dessa outra aqui. Poderia ter a minha aplicação, a versão 1 aqui e a versão 2 rodando na mesma máquina. Coisas desse tipo. E é muito usado hoje em dia. Conexão, genericamente falando, é um link físico ou lógico. Permite a comunicação entre dispositivos, redes, sistemas. Então, é essencial para estabelecer uma via de transmissão de dados. Então, precisa ter uma conexão, seja física ou lógica, de uma forma organizada, padronizada, com protocolos comuns para trocar dados. Então, vou ter um exemplo aqui de uma conexão física mais comum possível, né? Uma conexão de um cabo Ethernet numa porta RJ45 fêmea, né? Aqui é um conector RJ45 macho, provavelmente aqui ligando um switch. Então eu teria uma conexão física. Não só isso resolve a minha conexão, minha troca de dados, né? Eu tenho que ter camadas de protocolos para poder organizar essa troca de dados. Convergência é a integração de diferentes tecnologias ou tipos de tráfego em uma única rede ou infraestrutura para otimizar recursos, aumentando a eficiência operacional. Então, hoje em dia, isso aqui já é mais ou menos o que é uma rede, né? Hoje em dia já é a rede isso aqui. Então, no mesmo ambiente, tu vai ter desde sensores corporais a sensores em dispositivos quaisquer. Tu vai ter rede sem fio, tu vai ter internet das coisas, vão haver aqui voz, vídeo, dados, comunicação entre aplicações. Então, os protocolos hoje, que são a base TCP e IP, propiciam essa questão universal da troca de dados entre dispositivos dos mais diversos possíveis. Então, a rede já é hoje uma rede convergida. Então, já se usa o TCP e IP para basicamente qualquer troca de dados. Colisão. Então, é um conflito que ocorre quando dois ou mais dispositivos tentam transmitir dados ao mesmo tempo em uma rede compartilhada. Então, é importante isso aqui. Tem que ser uma rede compartilhada. Primeira coisa, um switch, um equipamento como um switch, não é uma rede compartilhada. Quer dizer, eu não vou ter colisões numa porta de um switch? Não, não vai ter. Onde é que tem colisões? Em um hub, onde não há controle nenhum de acesso ao meio físico, o controle é feito à base de colisões, ou em rede sem fio. Por quê? Porque é um meio compartilhado. O ar é um meio compartilhado. Aqui o exemplo para demonstrar isso é o seguinte. Imagine que não tem ninguém controlando aqui quem pode transmitir. E essa comunicação ela acontece em half duplex. O que é isso? Só um pode transmitir ao mesmo tempo. Mas quem vai ser? A estação A ou a estação B? Qual é o controle? A estação A fica detectando o meio físico, B também. Não tem ninguém transmitindo? É a minha chance de transmitir. Só que esse cara aqui pode ser em algum momento que perceba isso também. Quando isso acontece, chama-se uma colisão. Isso aqui é comum no ambiente Ethernet no uso de hubs. E isso é comum também em uso de rede sem fio, com um access point. Isso também acontece. Um canal de comunicação na rede sem fio é basicamente o que tem aqui. Basicamente esse barramento aqui. Um controller. O que é esse controller? Quando se fala controller, né? O que é um controller? É um dispositivo
ou um componente de rede, pode ser software, pode ser um ambiente que é software e hardware, ou somente software, para gerenciar e controlar acesso, fluxo e transmissão de dados entre dispositivos de uma rede. Normalmente é para gerenciamento. O que é isso? Aqui tem um exemplo de um controlador de equipamentos de rede sem fio. Então esse wireless aqui, controller, o que ele faz? Ele controla os equipamentos da rede sem fio de forma centralizada. Então, a configuração pelo administrador é feita de forma centralizada aqui. Tipo o quê? Eu quero limitar a banda desse computador aqui. Eu vou acionar um dispositivo ou o software ou a console desse cara aqui e vou definir isso. Então a vantagem é tu centralizar a administração. Então esse controller tem vários momentos aí que aparecem, mas o mais comum hoje em dia é o wireless controller. Cabeamento. Então a infraestrutura física composta por cabos, conectores, patch panel, rack, tomadas, eletrodutos. Então toda a parte de cabeamento aqui ela pode ser compor, na verdade, vários dispositivos, né? Mas o mais visível é o próprio cabo, né? Cabo de rede. Aqui pode ser cabo de cobre, né? Para trançado, pode ser fibra ótica. Tu tem várias categorias de cabos. Então tu tem cabos categoria 5E, 6, 6A, 7, 8. Fibra, tu tem multimodo, monomodo. Aí tem vários tipos de fibra para alcances maiores, tipos de conectores. Essa estrutura toda de eletrocalhas aqui, né, para levar os cabos, então os velcros para organizar cabos, tudo isso aqui faz parte desse mundo do cabeamento, né? Cache. Então o que é o cache? É um armazenamento temporário de dados frequentemente acessados. Essa é a ideia de cache, essa é a ideia geral de cache. Mas na área de redes, assim, qual é a ideia disso aqui? É acelerar o acesso e melhor desempenho de aplicativos e sistemas. Então, um uso bastante comum é de cache em serviços web, por exemplo. Tu pode ter um cache no navegador do cliente, tu pode ter um cache centralizado. Então, antes de fazer a solicitação e baixar, na verdade, né? Exemplo, vamos pegar aqui, tem uma imagem aqui no servidor. Antes de tu baixar essa imagem no servidor, vai ser verificado no cache do cliente aqui se essa imagem é a mesma que está aqui. Como é feito isso? É feita uma solicitação ao servidor desse objeto aqui e uma pergunta bem simples. Esse objeto foi alterado desde a última vez que eu baixei ele? Não foi? Então eu vou usar esse aqui. Ele foi alterado? Então me manda a versão nova. Certo? Digamos que o boneco aqui apareceu com um negócio, sei lá, apareceu um raio aqui. Bom, então eu tenho que descartar essa imagem que eu tenho aqui e solicitar novamente na rede a imagem atualizada. Então é muito usado o cache para isso. Um campus. Então é muito comum se ver uma rede de campus. As pessoas olham assim, campus que é uma universidade? Não necessariamente, certo? É uma rede de computadores que abrange uma área geográfica relativamente grande. Como um campus universitário? Sim, mas pode ser uma empresa, uma instituição, pode ser uma organização que abranja uma área grande dentro de uma cidade, certo? Não que seja uma rede metropolitana, mas possa ser uma área tipo de uma indústria. Basicamente é conectando vários edifícios e áreas comuns. Esse é o termo mais genérico aí. Então tu vai ter algo assim. Normalmente vai se ter níveis de equipamentos no core da rede, na distribuição, no acesso. Tu vai ter uma área de servidores, tu vai ter provavelmente fibra ótica ligando prédios. Essa é a ideia de um campus. Cascateamento. Então, uma conexão em série, dispositivos, normalmente switches, para expandir a capacidade e a cobertura da rede.
aumentando o número de portas disponíveis. Então, para que se usa isso aqui? Eu vou comprar um switch de 24 portas. Legal. Quantos equipamentos eu ligo aqui? 24. E se eu tiver 50 equipamentos, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que comprar mais um switch. Como é que eu ligo um switch no outro? Eu vou ligar ele assim. Então, se aqui tem meu switch de 24 portas, e eu ligo nesse outro 24, eu estendo a minha rede. Poderia estender mais. Então, o cascateamento é esse processo aqui, ó, de interligar os equipamentos para expandir a rede. O core. Então, quando se fala assim core, o que é o core da rede, né? Ele é o backbone central de uma rede. Então, a área central, onde tem o maior fluxo de tráfego, onde fica com os equipamentos de maior capacidade. Então, o alto volume fica nesse momento aqui. A empresa Cisco definiu uma arquitetura para usar em redes que é basicamente 3 níveis. O nível de core, o nível de distribuição e o nível de acesso. Isso tem a ver com a capacidade dos equipamentos e a funcionalidade de cada uma das camadas. Então tu vai ter uma camada de core, uma camada de distribuição e em acesso onde tu liga os equipamentos. Então o que seria isso aqui? Aqui vai ser no meu data center, aqui vai ser em cada prédio eu vou ter um desses switches de distribuição e depois em cada um dos andares lá desse prédio eu vou ter switches de acesso aqui. Então aqui seria um por andar, por exemplo. Isso aqui não é uma regra, mas essa é a ideia. Bom, certificação de rede. Tem um processo onde o canal de comunicação é testado e validado de acordo com os padrões para a garantia de melhor desempenho. Então são usados equipamentos certificadores para realizar a tarefa. Isso aqui é uma forma de garantir que o canal de comunicação, ou seja, desde a tomada fêmea até o patch panel, ou seja, todo esse caminho, ele é certificado para a categoria de cabo que foi colocado. Então, um cabo categoria 6 tem que passar por uma série de testes que tem as tolerâncias que eles podem atingir para poder ser certificado. Então tu vai receber um relatório assim, mais ou menos. Esse equipamento faz tudo para ti. Basicamente faz tudo, ok? Só gera o relatório. Então essa é a ideia aqui. Então não é só passar cabo, crimpar cabo de qualquer jeito. Tu tem que obedecer às normas, ou seja, não passar cabo perto de rede elétrica, não fazer curvaturas, não tensionar cabo. Então, usar os equipamentos dentro das categorias estabelecidas. Isso aqui é meio que o pesadelo de quem não sabe fazer as coisas, né? E tem que passar os cabos todos de novo. Certificações profissionais. Então, isso aqui, na verdade, são credenciais obtidas por profissionais de TI após passar por exames que demonstram competência em determinadas tecnologias ou práticas de rede. Então, tem no mercado diversas certificações. Da Microsoft, da Cisco, da Oracle, tinha da Sun, agora não tem mais, mas tem, por exemplo, da Sans, da Comptia, da ITIL, do PMP, do CISP, certo? Então, áreas de segurança, áreas de desenvolvimento. Isso aqui vale muito no mercado. Vale demais, certo? Por quê? Porque ele é focado numa tecnologia. E qual é a comprovação que tu tem aqui? Tu vai ter uma carteirinha, tu vai ter um número, tu vai ter um registro que tu passasse numa prova ou em algumas provas e demonstrasse conhecimento naquela tecnologia. Então isso aqui é diferente de dizer assim, eu sei tal coisa. Não, não preciso dizer que eu sei. Está aqui, ó, passei nessa prova aqui, extremamente difícil. Então já provei. É uma prova de conhecimento. Isso aqui tem valorização no mercado e é bem interessante. O que é um canal? Então, um meio de comunicação físico-lógico, usado para transmissão de dados em dispositivos de redes e determinado pela largura de banda e velocidade de transmissão.
Onde é que a gente enxerga mais isso? A gente enxerga em rede sem fio, questão dos canais. Vou configurar um equipamento sem fio. Tem um canal para escolher. O que é aquele canal ali? Dá para imaginar aquele canal como se fosse um barramento onde os equipamentos se associam a ele. Então os dados vão passar aqui. Agora pense que eu tenha múltiplos dispositivos nesse canal. Vou ter a chance de transmitir menor. Minha largura de banda vai diminuir. E pior, se eu tiver interferência nesse canal aqui, eu vou ter perdas. Meu desempenho vai ser pior ainda. Então a escolha de canais na rede sem fio tem o objetivo de tu ter uma área menos poluída. Essa que é a ideia. Então o canal é mais visto em relação a isso hoje em dia. Mas chama-se canal também na norma de cabeamento estruturado, desde a tomada fêmea que liga o equipamento final do usuário até o patch panel. Circuito. Então uma conexão dedicada entre dois pontos para comunicação exclusiva. Típico aqui, a telefonia. Se tentou fazer isso e se usou isso na área de dados, sim. Só que isso aqui tem um custo elevado, porque enquanto tu não usa o circuito, tu mantém os recursos deles estabelecido. Exemplo, serviço de telefonia. Quando tu aloca um circuito para falar, tu pode falar nos dois sentidos, certo? Tu pode transmitir e receber ao mesmo tempo. Só que no serviço de telefonia, ninguém fala ao mesmo tempo, né? Um fala e o outro escuta. Então tu acaba sendo uma comunicação Ralph duplex. Tu acaba perdendo o recurso que tu tem. Mas isso é da natureza do serviço, né? Isso é só um exemplo aqui. E era o caso clássico da telefonia, né? Tu ter links sendo montados. Claro que a telefonia não era um cabo que ligava um ao outro, né? Tu tinha as centrais telefônicas que faziam a comutação, né? Não à toa, um switch de rede leva esse nome por ser um comutador. Não muito diferente do que acontecia na área de telefonia. Checksum. Checksum nada mais é que um valor numérico que é calculado a partir dos dados transmitidos para verificar a integridade e a detecção de erros durante a transmissão. Então, esse cálculo aqui é feito no receptor. Então, quando se viu um pacote, na origem se faz um cálculo, se gera esse número, ele vai no cabeçalho, ele vai andar na rede aqui, quando chegar no receptor, vai ser refeito o cálculo e tem que bater os valores. Bateu o valor aqui, então o pacote está íntegro. Não bateu o valor aqui, retransmite ou perdeu. Essa é a ideia de ter um valor de verificação de integridade, que é o checksum. O CIDR, Classless Interdomain Routing. Então isso aqui é um método de endereçamento IP que permite a alocação eficiente de endereços e roteamento flexível na internet. Então, o que é o diferente disso aqui? Tu teres classes de endereços. Tu tem a classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Isso aqui é um /8, isso aqui é um /16. Opa, /8? Isso aqui já é o CIDR. /16, isso aqui já é o CIDR. Essa nomenclatura já é o CIDR. Esse cara aqui, o classe A, nem máscara tinha. E quando foi criada uma máscara de rede, a máscara de rede era assim. A representação era dessa forma aqui. Não era /8. Então, olha só. Aqui tem um exemplo de uma tabela que mostra a notação CIDR. Então, por exemplo, eu posso ter um /15. Eu não preciso ter só as máscaras aqui, padrão da classe A, B e C. Eu posso usar qualquer variação disso. Detalhe, tanto eu posso agrupar classe C, se eu usar um 23 eu vou botar 2 classes C, se eu botar 22 eu vou ter 4 classes C, se eu botar 21 eu vou ter 8 classes C,
Então eu agrupo endereços ou divido endereços de acordo com a máscara que eu quiser. Então o CIDR tem duas funções: organização dos endereços e eficiência no roteamento, porque eu consigo agrupar endereços. Essa que é a ideia do que nasceu o CIDR. O CCMA/CD é um método de acesso usado pela Ethernet, rede Ethernet, detalhe, em hubs, que organiza como os dispositivos podem transmitir na rede. Então, os dispositivos escutam o meio de transmissão antes de transmitir. Por quê? Porque isso é half duplex, ou seja, somente um pode transmitir por vez. Se caso aconteçam colisões, ele detecta colisões, por isso tem aqui um collision detection. Então, assim, bem sucintamente, aqui tem um exemplo do algoritmo do CSMA/CD. Então, o que é isso aqui na prática? Imagine que tem assim, um hub, dois dispositivos aqui. Dois dispositivos ligados aqui. Bastam dois. Então, somente um deles pode transmitir por vez. Esse cara que quer transmitir, tem um pacote para isso, ele tem que monitorar o meio físico. E o hub, fisicamente é assim, né? Mas logicamente ele é assim. Então, tu tem o host 1 aqui num barramento, o host 2 no mesmo barramento. Se tiver livre o meio físico, ele envia dados, testa se teve colisão, se não tudo certo. Mas, se não estiver livre o meio físico, ou seja, o host 2 está transmitindo aqui, ele volta a monitorar o meio físico, até estar livre. Se acontecer uma colisão, ou seja, detectou, não tinha detectado o H2 aqui, a tempo, colisão. Ele vai ter que esperar um tempo, voltar para o início e começar de novo. Então ele manda um sinal aqui, ó, deu colisão, para todo mundo. Porque podem ter outros aqui também, né? Então, sim, rapidamente é essa a ideia. Isso aqui, detalhe, pessoal, importantíssimo. Switch não usa isso. Switch não usa mais. Switch é full duplex. Pode transmitir e receber ao mesmo tempo. Não tem sentido ficar esperando alguém. Não tem sentido eu monitorar o meio físico num switch, porque só estou eu aqui. Um switch é assim, ó, só tem o host 1 aqui. É mais ou menos isso. Console. Console é uma interface de administração para fazer configuração de dispositivos de rede e sistemas. Normalmente se acessa aqui por um terminal, mas tem, obviamente, conexões web, né? Console web também. Vou mostrar um exemplo de um roteador aqui. Acessa aqui por cabo serial, ou por telnet, ou por SSH, e aí se aplica a configuração em modo texto. Por último, cracker. Então esse cara é um indivíduo ou um programa que explora a vulnerabilidade de sistemas de computador para ganho pessoal malicioso, diferente de um hacker ético, que faria as coisas por bem, vamos chamar assim. Então esse cara aqui é o que usa as técnicas, principalmente explorando vulnerabilidades de sistemas, para obter algum ganho. Nem seja financeiro, mas um ganho de status, né? De dizer para todo mundo que derrubou o sistema XYZ. Ok? Tem um cara meio do mal aí, certo? Não se discute a questão técnica, a questão de conhecimento. Todo conhecimento, ele implica numa responsabilidade muito grande, né? Então esse é o cara que é totalmente antiético. Depois, crosstalk, que é uma interferência. Isso aqui acontece a interferência de um meio físico em outro, e isso causa perda de sinal, degradação de qualidade de transmissão em redes. Isso é um teste naquela certificação de cabos de rede muito importante. São testes de crosstalk próximos do início do teste e no final do teste aqui também, para ver se um par aqui, entre pares, né, ou entre fios, estão causando o que chamava linha cruzada, né, antigamente aí. Então, isso é um teste importante, usado
em meios físicos. O CSMA/CA, que é o Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, é o método usado em rede sem fio para evitar colisões. Então, olha só. Em rede cabeada, isso existia em hub. Em access points, é a mesma coisa. Então, um cliente que não tem pacote para enviar, o que ele faz? Ele detecta o canal de comunicação. Então, imagine um celular aqui. Só que eu tenho outros celulares aqui, né? Eles podem transmitir também. Então, esse cara aqui, ó, detecta o meio físico. Não tem ninguém. Tá limpo o canal? Sim. Envia o pacote e recebe a confirmação. Lembrando que a comunicação ela é feita de forma triangulada, né? Então, envia para o AP e o AP envia para cima ou envia para um outro equipamento sem fio. Agora, se tiver o canal ocupado, então não está limpo, tem alguém usando, ele vai ter que esperar um tempo, e esse tempo aqui é aleatório, e esperar. Então imagine que eu tenha múltiplos clientes desses aqui, compartilhando um canal. A minha chance de transmitir diminui. Então o desempenho da rede sem fio é degradado muito. Então a tecnologia que a gente tem hoje de rede sem fio ainda é essa, mesmo nos padrões mais novos. Camadas de protocolos. Então isso aqui, quando você começa a estudar a área de redes, uma das primeiras coisas que se analisa são camadas de protocolos. E aí você tem aquela visão assim, mas que chatice isso. Tem que entender camada física, camada de enlace, qual é a relação entre uma e outra. Mas isso aqui faz muito sentido, certo? Por quê? Porque é um conjunto hierárquico de protocolos de rede que define como os dados são transmitidos e recebidos. Então isso aqui é a parte fundamental. Quando a gente divide em camadas, quem fez isso aqui se deu muito, por quê? Isso é baseado num modelo de referência, chamado modelo OSI, que vem em aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace, física. O modelo TCP/IP ele é simplificado, então apresentação e sessão ficaram tudo dentro de aplicação, camada de transporte, internet, que é a camada de rede, e acesso à rede aqui, que são as camadas inferiores. Então isso aqui é em 4 camadas, né? Alguns autores usam o acesso à rede aqui, mantendo enlace e física. Eu gosto de manter enlace e física aqui porque faz mais sentido. Mas originalmente não era assim. Então os protocolos que atuam em cada uma dessas camadas têm funções diferentes. Lá na camada de aplicação, esses protocolos aqui são o que fazem dar sentido aos dados trafegados pela camada de transporte. Na camada de internet ou de rede, é como tu vai encontrar o dispositivo final. E nas camadas inferiores é como a comunicação acontece nos equipamentos ligados diretamente, ou seja, os que estão mais próximos, que são vizinhos ao equipamento de origem. Então, em cada camada dessas existem endereços, existem protocolos, existem troca de dados. Entender essa lógica aqui é fundamental para entender a área de redes. Depois temos crimpagem. Detalhe, crimpagem, não é clipagem. É crimpagem. Crimp. Esse é o processo em inglês. Mas não existe em português essa palavra. Bom, no jargão de redes existe. Então é o processo de fixação de conectores em extremidade de cabo de rede, que garante as conexões seguras e confiáveis para a transmissão de dados. Então, basicamente, vai se usar uma ferramenta, normalmente é por pressão, para fazer a conectorização de um cabo de rede, de um meio físico. Não necessariamente só cabo par trançado, né? Outros cabos também. Climatização. Isso aqui é um processo fundamental na área de redes, principalmente na parte de administração de servidores, de data centers, né? Porque é o controle ambiental em sala de servidores de data centers para manter as condições ideais de temperatura e umidade. Então não é só temperatura, umidade também é importante, né? Que garante o funcionamento dos equipamentos. Então, o que tem? Existe uma série de padrões, existem recomendações, boas práticas, mas usar
posicionamento correto. Lembrando sempre que o ar quente sobe, né? Esse é o princípio básico da física aí. Então o ar frio fica embaixo. Então a gente tem que exalar esse ar quente aqui, que é gerado pelos racks, pelos servidores, para fora da sala, fazer exaustão. Então tem uma série de técnicas aqui, mas isso é fundamental, certo? Isso é fundamental para manter os equipamentos disponíveis, funcionando e íntegros, né? Cabo direto. O que é um cabo direto? É um tipo de cabo padrão Ethernet, usado para conectar dispositivos com funções diferentes, como computador a switch ou roteador a modem. Por que cabo é direto? Por que as duas pontas são iguais? Se a gente for olhar, tem um par de TX e um par de RX. Pô, a gente faz os dois lados iguais. E tem dois padrões, 568A e 568B. Então, se um lado for A e outro for B, nós vamos fazer um cabo cruzado. Se a gente está fazendo um cabo direto, os dois lados são iguais. Mas quando a gente liga isso numa porta de um switch ou de um hub, o que faz essa porta aqui? O que faz essa porta do switch? Ela inverte. Ela que inverte. Então, se eu pegar um PC aqui, ligar um cabo reto, direto como está aqui, o TX aqui vira o RX aqui, mas na porta, não no cabo. Certo? Essa que é a lógica aqui. Hoje em dia existe um padrão chamado Auto MDI X. O que faz isso aqui? Por isso que tanto faz hoje em dia tu ligar um cabo cruzado, um cabo 568B com o outro lado 568A, a própria porta detecta e inverte. Isso também em PCs, certo? Notebooks, isso é feito automático. Mas não era assim desde então. Mas um cabo direto é esse, ó. De um lado é idêntico o padrão de cores do outro. O que é um cabo crossover? Um cabo cruzado. Então esse cabo aqui é para conectar dispositivos do mesmo tipo, só que cruzando os cabos. Isso ainda é usado, dependendo de equipamentos mais antigos, tu tem que fazer cruzamento do cabo. Certo? Para ligar um PC no outro com uma placa antiga que não tem um Auto MDX. Mas tu vai inverter os pares, ó. O laranja pelo verde dos dois lados, o azul pelo marrom, e tu inverteu todos os pares. Ah, mas não é só inverter o laranja pelo verde? Não. Por quê? Porque em gigabit tu usa os 4 pares. Se fizer um cabo cross em gigabit, ele tem que ser todos os pares. Fica essa dica aí. Bom, e o cabo rollover? O que é esse cabo rollover? Esse é um cabo especial usado para conectar um dispositivo de rede a uma porta de console para administração e configuração direta. Olha só, é esse cabo aqui, ó. Tu vai ligar ele numa porta de console. De um lado, ele é um conector EJ45. Do outro, ele é um serial. Aqui tem adaptadores para USB também, certo? Mas essa conectorização aqui, ó, ela é adaptada. Os 8 pinos dela aqui, os 8 fios, são adaptados para os 9 que tem no cabo serial. Esse cara que fica de fora, ó, o ring indicator. Então, isso aqui é para acesso a console. Normalmente é um cabo curto, né? É para usar para acessar dispositivos como switches, como impressoras, como roteadores, para fazer a primeira configuração ou para fazer algum diagnóstico. E temos o CDN, Content Delivery Network. O que é isso aqui? Isso aqui é uma rede distribuída de servidores proxy e data centers também. Então, esses caras podem estar distribuídos em vários locais. Eles são, na verdade, caches, proxies de conteúdos web, vídeos,
repositório de arquivos. Para que se faz isso aqui? O exemplo que eu trago aqui é um exemplo bem fácil de entender. Pensem só no caso, por exemplo, do Netflix. Imagina, Netflix está nos Estados Unidos aqui. Está lá no data center ou na nuvem da Amazon que os caras do Netflix alugam. Nós estamos no Brasil. Se algum usuário aqui for acessar o Netflix, ele tem que conectar no servidor nos Estados Unidos. Nós, por natureza, já temos um atraso maior aqui, cerca de 40 milissegundos, para chegarmos até aqui por fibra. Além disso, imagine o mundo inteiro acessando o Netflix aqui. Como é que tu passa a reduzir isso aqui? Tu faz uma cópia do Netflix, não integral, né? Aí tem vários algoritmos para isso. Mas pensem só que tu tenhas um seriado que está bombando aqui no Brasil. Bom, então o provedor que tem um cache do Netflix na sua infraestrutura, ele baixa esse seriado e quando se faz o acesso aqui do Brasil, e eu participo da rede desse provedor, eu não acesso mais o Netflix lá, eu acesso o provedor aqui. E aqui eu tenho um atraso de 2 milissegundos, de 5 milissegundos, porque eu estou ligado na rede do provedor. Vantagens aqui. Primeiro, para o usuário final, eu não tenho o risco do congestionamento aqui, do atraso que eu tenho aqui. Para o provedor, não consome o link dele aqui para acessar por exterior, porque é como se estivesse ligado na rede local. Então é basicamente trazer o Netflix para próximo do usuário final. Essa é a ideia do CDN. E aí pense em outras coisas, né? Atualizações do Windows, atualizações do Adobe, atualizações de jogos, servidores de jogos. Bom, tudo em relação ao atraso e a infraestrutura para disponibilizar milhões de acessos simultâneos. Essa é a ideia de usar um CDN. Isso fica dentro da infraestrutura de um provedor. Então, esses aqui são termos do alfabeto da área de redes com a letra C.